Olá, meus amigos desbravadores e aventureiros, aqui o Pastor Erickson. Prazer estar com vocês e a gente vai conversar rapidinho sobre 2021, algumas dicas muito importantes para você começar o ano aí turbinado com o seu clube. Lembrando que a gente vai estar falando aqui sempre de dicas importantes para ambos os clubes, tanto desbravadores quanto aventureiros. E você pode partilhar esse vídeo com toda a sua liderança, com toda a sua equipe. Ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre a nossa agenda, sobre algumas atividades e também alguns conceitos, especialmente para você que está começando agora na liderança do clube ou quem sabe você está abrindo um novo clube, é muito importante. Se por acaso você está apenas dando continuidade ao trabalho de outro ou do trabalho que você fazia o ano passado, lembre-se que é bom revisar algumas das coisas que eu vou falar aqui para vocês. Então, vamos juntos aí conversar um pouquinho sobre a necessidade de existir o trabalho com o Ministério de Desbravadores e Aventureiros aí na sua igreja local. Especialmente nesse ano que passou de 2020, em que a gente sentiu aí os efeitos da pandemia, muitos de nós nos questionamos, olha, qual é a importância do Clube Desbravadores, do Clube de Aventureiros, num momento como esse, que a gente enfrentou tantas dificuldades para nos reunirmos? Vamos começar pensando um pouquinho no trabalho com novas gerações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma ênfase nos últimos anos para as novas gerações. Aquela moçada aí abaixo de 30 anos e que sem dúvida não é o futuro, mas é o presente da nossa igreja. Quando a gente olha para um quadro da igreja, nós percebemos que há uma tendência de um envelhecimento natural e talvez o abandono da igreja por parte de alguns das novas gerações. É justamente no intuito de frear essa evasão da igreja e no intuito de trazer outros com a mesma idade de novas gerações para a igreja que nós temos o Ministério dos Desbravadores e Aventureiros. Quando você pensa na realidade, por exemplo, da pandemia e que muitos dos nossos filhos, dos adolescentes e dos jovens ficaram em casa trancados, confinados aí durante muito tempo no ano de 2020, você começa a se perguntar o que se passou espiritualmente no coração, na mente e nessas famílias. Que tipo de assistência eles tiveram? Que tipo de encontro com Deus eles tiveram? Nem todas as famílias são famílias de todos adventistas. Alguns adolescentes e alguns jovens, eles são os únicos adventistas dentro da sua casa. É importantíssimo e talvez mais do que nunca, no momento que a gente passou agora de pandemia, de que exista um programa da igreja que consiga chegar até eles e que não os deixe isolados e esquecidos. No Clube Desbravadores e Aventureiros, a gente olha primeiro para os filhos da igreja, com a preocupação por eles, e olha depois também para aqueles que estão fora da igreja e que são pessoas que Cristo pode alcançar. E nós temos o objetivo de não deixar ninguém para trás. Mais do que nunca, no momento em que a igreja é limitada, que talvez em alguns momentos ou lugares nem todos estavam indo para a igreja, mais do que nunca ter um programa dos Desbravadores e Aventureiros é essencial para que esses jovens e adolescentes tenham uma formação espiritual consistente e que eles não abandonem os caminhos de Deus, ok? Então, uma pergunta importante para a gente responder aqui com vocês é o seguinte: o que o clube oferece para a igreja? E eu vou destacar para você aqui rapidamente 4 pontos, e é assim que você transmite a ideia do clube para os pais, é assim que você transmite a ideia do clube para os líderes da sua igreja local, para que você receba o apoio dos pais e da igreja local. Muitas vezes eu encontro líderes que dizem assim: Pastor Erickson, a gente queria ter um pouquinho mais de apoio, a gente precisava mais apoio lá na nossa igreja local. O apoio vem deles compreenderem 4 coisas que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira delas é a seguinte: o clube, ele proporciona, tanto o aventureiro quanto o desbravador, um desenvolvimento completo para o nosso público-alvo, que começa lá com 6 anos com os aventureiros e vai até 15 anos com os desbravadores. A gente está focado nessas idades aí. E esse desenvolvimento completo, ele é mental, ele é espiritual, ele é físico e é também social, porque não tem como você imaginar que adolescentes vão permanecer nos caminhos de Cristo se eles não têm uma comunidade da mesma idade que eles. O clube tem esse objetivo.
Não adianta também a gente pensar que só no sábado de manhã, uma vez por semana, na escola sabatina, nós vamos resolver todos os problemas e dilemas de um juvenil, de um adolescente. Ele precisa de muito mais do que isso. Eles têm necessidades físicas, de se envolver em jogos, em recreações. Eles têm necessidades sociais, de conversar e conhecer pessoas da mesma idade que eles. Quando isso não é preenchido na igreja, eles buscam em outro lugar. Então, se você quer ter apoio da sua igreja local, a primeira coisa é que você faça eles compreenderem as necessidades, a importância e esse primeiro tópico, o desenvolvimento completo. O segundo é o evangelismo. Está comprovado, o Clube dos Bravadores é um dos maiores métodos de evangelismo da Igreja Adventista. Em algumas associações, ele batiza tanto quanto o evangelismo público, chega a batizar mais do que outras áreas volumosas, aí, como por exemplo Escola Sabatina. E o Clube dos Bravadores, só no ano de 2020, foi responsável por 1/3 do batismo da primavera aqui na nossa associação. Isso sem contar, é claro, todos os outros batismos envolvendo desbravadores e aventureiros ao longo de todos os outros meses do ano, fora o mês de setembro. Então, ainda é a maior ferramenta de evangelismo. O clube funciona com suas classes bíblicas e a igreja precisa compreender isso, porque a igreja é focada em missão e o clube é todo missão. O terceiro ponto, o clube tem a contribuir com a sua igreja local, você tem que fazer os pais entenderem isso, é que o clube é a melhor ferramenta de conservação das crianças, dos juvenis e adolescentes para permanecerem na igreja. Também existem pesquisas que mostram que aqueles que fizeram parte de um clube de aventureiros e desbravadores, eles têm muito menos chance de sair da igreja e eles permanecem na igreja porque eles criam vínculos e eles estudam várias vezes as doutrinas da igreja. Isso vai dando uma solidez para a caminhada cristã deles. E por fim, eu diria a você que você também tem que transmitir, vender essa ideia lá para a sua liderança, conversar com os líderes da comissão da igreja e com os pais de que o clube é a maior ferramenta de formação de líderes. O garoto começa com 6 anos no aventureiro, depois ele vai para o desbravador, ele passa classe por classe. Quando chega a 16 anos, nós colocamos a ele o desafio de fazer a classe de líder. O clube é um discipulado que não é um curso que acontece isolado, ele vai acontecendo ao longo da vida do aventureiro e do desbravador. Grandes pastores, grandes líderes, anciãos de igreja e muita gente que hoje está aí liderando a igreja teve uma passagem pelo Clube dos Bravadores, onde aprendeu a voz de comando, o espírito de equipe e começou a aprender a liderar e a influenciar pessoas, ok? Então, venda essa ideia para o pessoal, desenvolvimento completo, evangelismo, conservação, formação de líderes. Como é que você vai iniciar o ano? Pastor, ano aí que a gente está entrando com muitas incertezas, cada dia vem uma notícia diferente no noticiário. Bom, vamos focar no seguinte. Primeira coisa, você tem que ter uma equipe. E quando eu falo de equipe, começa pela equipe básica, que a comissão da igreja elege, que é o diretor ou diretora, que é você que está me ouvindo, e provavelmente a comissão da igreja já elegeu 2 associados, um associado para os rapazes e uma diretora associada para as meninas. A diretora associada num clube menor normalmente exerce também a função de secretária e num clube menor, normalmente o diretor associado exerce a função de tesoureiro. E você já começa com eles. Se você tem só 3 pessoas para ser a liderança do clube, é tudo o que você precisa para começar um clube. Porque aí depende do número de crianças que você vai ter, do número de unidades que você vai ter, e aí, à medida que vai crescendo o número de crianças, você vai recrutando pessoas para a sua equipe. Se você tem só o diretor associado e a diretora associada, você começa então um clube com 2 unidades, uma para meninos e uma para meninas. Mas depois você vai agregando mais e vai convidando pessoas acima de 16 anos que possam exercer as demais funções do clube. O segundo passo para você começar o ano é você fazer um contato com o seu regional. A gente está distribuindo aí para os pastores distritais a lista dos regionais do atendimento e nós trabalhamos com um coordenador numa grande região geográfica e depois a nível de clube, a nível de distrito, cuidando sempre entre 3 e 6 clubes, nós temos um regional que vai atender você e vai dar todas as dicas, vai assessorar você no planejamento, vai ajudar você a organizar o início das atividades do seu Clube dos Bravadores e vai transmitir muitas das nossas informações para você. Depois,
Vamos pensar aqui no planejamento. Como é que você vai fazer isso? Bom, a gente tem uma aula, na verdade, específica sobre programa e planejamento, mas as dicas principais são as seguintes. Você tem que ter um bom nome para o seu clube, se você está começando um clube novo. Existe todo um princípio de como escolher um nome de clube. O nome do clube tem que ser legal para a meninada, eles têm que se identificar, eles têm que gritar esse nome, eles têm que se entusiasmar com o nome, tem que ser uma coisa que cola com eles, mas também tem que ser um nome que não é um nome, talvez eu vou usar a expressão aqui, igrejeiro demais, porque ele tem que ser um nome que faça propaganda do clube para a comunidade não adventista. Então, a melhor maneira de você escolher um bom nome do clube é você fazer uma pesquisa na história da comunidade local e ter um aconselhamento com o seu regional e conversar um pouquinho com a meninada e ver o que funciona com eles. Você vai mandar 3 nomes para a associação e aí a gente consulta a lista de clubes, vê os nomes que estão vagos e responde para vocês. Próximo passo aqui, o cronograma de atividades. Aí é uma reunião com o seu regional. Ele vai mostrar para você o calendário da igreja, o ranking aqui da associação para desbravadores ou para aventureiros, e vocês vão conversar um pouquinho sobre como montar as atividades. E aí o regional já vai te falar também quais são os materiais necessários para você fazer as atividades, que são basicamente 3 materiais que eu recomendaria você ter no seu clube. O manual, seja para desbravador ou para aventureiros, manual administrativo. Segundo, que você tenha os cartões, os cartões de classe respectivos à idade do aventureiro ou desbravador que você vai trabalhar. E os estudos bíblicos, ok? Que são a ferramenta de evangelismo, e a gente envia aqui da associação para vocês esse material, conforme o número que você cadastrou na sua secretaria. 4, você vai trabalhar aqui agora com técnicas e treinamentos. E para você aprender como usar os materiais e como executar o cronograma de atividades, você precisa estar treinado. Clube de aventureiros, clube dos desbravadores é uma atividade especializada. Portanto, você tem que ir ao... Tá bom? E por fim, você já tem todo esse planejamento, então você vai apresentar o programa do clube à comissão da igreja. Você vai apresentar as datas, o calendário, o objetivo, aquelas 4 coisas que eu mencionei no slide anterior, que são os benefícios do clube para a igreja. E aí, meu amigo, você vai pedir apoio. Sabe o que é apoio? Apoio é dinheiro. Você vai ter que convencer aí a sua comissão da igreja a separar uma fatia do orçamento da igreja local para o seu clube de aventureiros ou para o seu clube de desbravadores. Porque para comprar os materiais, para você fazer alguns treinamentos, é preciso algum investimento. Como tudo na igreja tem um custo, e você vai ter que ter um apoio da sua igreja local para isso, ok? Fora isso, existem outros métodos também, é uma mensalidade que normalmente os clubes têm aí para os seus membros e assim por diante. E agora a gente vai falar para você o que é realmente muito importante que você não pode esquecer. Então, olha só, vou passar alguns pontos aqui na tela para você. Primeiro, secretaria. Você vai precisar ter uma senha que é disponibilizada pela minha secretária. Então, você entra em contato com o seu regional ou direto com a minha secretária. O endereço de e-mail dela é mda.anc@adventistas.org. E aí você vai dizer o seguinte, olha, eu estou abrindo um clube, ou então estou entrando como diretor, como secretária, e eu preciso de uma senha, de um login, para eu entrar no site da secretaria. Nesse site você cadastra um por um dos aventureiros, um por um dos desbravadores, você não consegue gerenciar nada, nenhum tipo de inscrição, nenhum tipo de evento, se você não tiver o pessoal cadastrado. E o mais importante, você tem que colocar eles no seguro, porque existe aí um seguro para cada desbravador e aventureiro. Esse site da secretaria, ele também te dá acesso para você responder o relatório de ranking. O que é o ranking? É uma série de pequenos requisitos que nós disponibilizamos para vocês. É mais ou menos uma trilha por onde você tem que caminhar com o seu clube, e você executando esses requisitos é pontuado a cada semestre, e no final do ano você ganha uma premiação para o seu clube. E nós entregamos essa premiação ou no Campuri Aventuri, ou então num culto de gratidão, que é muito bacana e é uma lembrança muito bonita aí para o seu clube, e mostra também o desempenho do seu clube ao longo do ano, ok? O segundo ponto, galera, são as capacitações. Como é que funcionam as capacitações e treinamentos? Para aventureiro, o treinamento de aventureiro é uma vez por ano. Nós temos também um treinamento de aventureiro disponível online, mas ele ocorre presencialmente uma vez por ano. Em 2021 será junto com o treinamento de desbravadores. Para desbravador é um pouquinho diferente. Para desbravador o treinamento é dividido em 3 etapas.
A primeira etapa é um curso online, que a gente também disponibiliza para vocês, está no nosso canal do YouTube. E esse curso online, ele funciona assim, ó. Se você é novato, é CTBD, Curso de Treinamento Básico para Diretoria, que é o beabá de como você começar o clube, de como você organizar o programa do clube, de como você colocar o clube para as atividades e assim por diante. Se você é veterano, você vai fazer uma atualização, que a gente chama de CTDA, o curso de treinamento avançado, ok? Depois dos cursos para diretoria, que são sempre online, aí você tem o curso presencial, que em 2021 é junto com os aventureiros. Esse é um curso prático e é um curso para liderança, onde a gente ensina você a trabalhar com o material, com os requisitos do clube, com os cartões do clube, com as especialidades do clube, com a classe bíblica, mas isso tudo na prática, sem teoria. Então, um acampamento que a gente acampa com você durante um final de semana e você vê ideias de todos os outros clubes e é um grande treinamento. E por fim, a gente tem um treinamento que ocorre a nível local, o seu regional vai te procurar, vocês vão combinar isso, que é o treinamento para capitães, conselheiros e secretários de unidade. Esse aí é feito pelos regionais, o mais próximo possível da sua região e do seu clube, tá bom? Seguindo adiante aqui, galera, então nós temos um programa de discipulado que também ocorre vinculado a essas capacitações e os regionais vão escolher pessoas específicas do seu clube para ter um algo mais e esse treinamento é constante ao longo de todo o ano, certo? E aí você tem que pensar no seu clube em eventos que motivam, porque a cabeça, especialmente do desbravador, o aventureiro também gosta muito, muito de eventos, mas especialmente pela psicologia do desbravador, ele é movido por uma coisa chamada desafio e recompensa. Você diz assim, olha galera, vocês vão fazer este requisito aqui, mas a recompensa é que vocês vão nesta caminhada. Quem fizer esta especialidade, a recompensa é que nós vamos neste acampamento. Quem fizer estes requisitos está apto e classificado para ir no Campuri no final do ano. Então, caminhadas, trilhas, saídas ao ar livre, elas têm que ter constantemente, sempre que possível, seja para um grupo pequeno, só para a unidade, ou então para todo o clube, ou então para toda a associação. Porque os eventos são o que motivam a galera a se vincular e a participar do clube, ok? Esteja preparado para as realidades da pandemia. Nós vamos ter que pensar no 2021, que vai ter reuniões presenciais, com todos os devidos cuidados, álcool gel, distanciamento, entrar em forma cobrindo com distanciamento para não estar muito perto. Nós vamos ter que pensar em todas essas realidades e nós vamos ter que pensar também na possibilidade, em alguns momentos, se o for necessário, de vocês terem uma estrutura de fazer reunião de clube via Zoom, fazer reunião de clube através dos meios virtuais. Então esteja preparado para mais diferentes realidades que você possa encontrar. E por fim, se você tem tudo isso aqui ok, aí vem a última etapa que eu diria que é muito importante e ela começa no finalzinho da Missão Caleb. É o programa de recrutamento do seu clube. A União Sul-Brasileira está preparando uma série de vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês no WhatsApp dos diretores de clube, também lá no Facebook da nossa associação e no nosso canal do YouTube, uma série de vídeos para recrutamento, tanto de aventureiro quanto de desbravador. Fique atento, você tem que ter uma campanha muito focada em redes sociais, porque esse é o grande momento. No passado a gente ia muito para as escolas, para recrutar nas escolas, e esse não é mais o momento, porque as escolas, até o momento que estou gravando esse vídeo aqui, estão a maioria fechadas. E quando você estiver assistindo, não sei qual vai ser a realidade. Então, nós temos que focar muito em recrutamento via internet. Use as redes sociais aí, encontre a galera no Instagram, Facebook, patrocina uma publicação do seu clube, monta uma página do seu clube e chama a gente, que isso funciona sim, você vai reunir muita gente, ok? Só para lembrar para você, olha só, faça parte aí, nós temos uma página, aliás, uma página não, um grupo. E por que é um grupo? Porque esse grupo aqui no Facebook é para qualquer desbravador, qualquer aventureiro de qualquer idade participar e ele pode também colocar aqui as suas ideias, as suas fotos, as suas postagens, os seus vídeos. Isso aqui é um local comum para todos nós. Vez ou outra eu também coloco aí alguns avisos, recados, materiais. Então fica ligado e faça parte, só procurar lá no Facebook MDA ANC e você pode entrar e fazer parte, vai estar junto com toda a galera aí da ANC. Nós também temos aqui ó, o MDA Tube, que é o nosso canal oficial no YouTube para treinamentos, para disponibilizar vídeos e materiais. Tem muita coisa aqui. Quando você abre a página, você vai ver de cara aqui sempre os últimos vídeos que foram postados. Por exemplo, aqui é uma série de meditações. Vamos supor que você está aí com o seu clube online.
Eu tenho aqui uma série de várias meditações aí, em que cada meditação eu ensino um dos nós da classe aí de amigos, ok? E faço uma meditação, uma aplicação espiritual. Você pode usar isso aqui no seu clube, mas o segredo é aqui, ó, você vem aqui e clica em playlists, você vai abrir e você vai ter por sessão grupos de vídeos, onde você vai ter ali pelo assunto que você quer. Eu quero treinamento para conselheiro, eu quero treinamento para diretoria. Você vai ter separadinho ali e vai poder acessar todo esse material. Por fim, galera, em 2021 nós vamos focar em basicamente esses eventos. Em junho nós queremos fazer um crossover. Galera do Aventureiro já sabe o que é. O Desbravador vai experimentar em 2021 pela primeira vez, mas o crossover é um programa que envolve virtualmente nós e uma outra associação irmã. E a gente vai fazer interação com os clubes, com as associações, e vai funcionar sempre num sábado à noite. A gente vai dar uma série de atividades, você pode assistir em casa ou pode assistir com um clube reunido. E para Desbravador, o nosso sonho seria o seguinte: sábado à noite, atividades online com o clube, e aí no domingo a galera sai em campo para fazer alguma coisa na prática. E além do crossover, a gente tem aí o sonho de ter o nosso Campuri, na data aí de 29/10 a 2/11 de 2021, e nós temos também, uma semana depois, o nosso Aventuri, de 12 a 14. Campuri e Aventuri é tudo de bom. Vamos orar para que dê certo, para que Deus abençoe e que a gente consiga fazer esse evento em 2021. Meus amigos, basicamente é isso. Nós estamos aqui ao dispor de vocês. Pastor Erickson, vosso servo, que Deus abençoe vocês e vamos fazer de tudo para não deixar ninguém para trás. Salvação e serviço, salvando cada aventureiro, salvando cada desbravador, porque essa é a nossa missão e nós nunca nos renderemos, nunca desistiremos, até que Cristo volte.